Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler os versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor a faça eficiente para a salvação nos nossos corações. Ilumina os nossos olhos para nós contemplarmos o Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos. Quebra, Senhor, com o Teu martelo, o coração duro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso tema de hoje é ressurreição e apostolado. Ressurreição e apostolado. O que eu quero dizer hoje é que a ressurreição de Jesus implica o apostolado, o envio do povo de Deus. Isso acontece, o envio acontece no domingo. O domingo é o dia que a gente se lembra de que nós fomos enviados. Veja aqui no capítulo 20, verso 1, você que estava aqui na outra semana, você deve ter visto que a narrativa começa dizendo que no primeiro dia da semana, quando ainda era escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. No domingo, no primeiro dia da semana. E foi também nesse dia, diz o verso 19, que ainda nesse dia, mas de noite, que Jesus se manifestou ali para os discípulos. Eles estavam reunidos. E daqui nós temos a raiz dessa prática do cristianismo de cultuar o Senhor no domingo. Nós sabemos que os judeus cultuam no sábado. E por que houve essa mudança? Não tem nenhum versículo bíblico ordenando a mudança. Mas a igreja fez essa mudança. E ela fez por causa das aparições de Jesus no primeiro dia da semana, no domingo. No domingo, os irmãos estavam reunidos. E o Senhor Jesus se apresentou no meio deles. Daí a prática da igreja de todos os domingos se reunir com a certeza de que o Senhor Jesus estará no meio deles. O sábado celebrava a conclusão da velha criação. Não é isso que nós temos lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus trabalhou e quando ele completou o seu trabalho, ele descansou no último dia e esse descanso significa está consumado. A obra que Deus realizou durante aqueles dias foi completada. O descanso divino é a boa nova de que nós não estamos sozinhos, de que todos os nossos trabalhos acontecem dentro do trabalho divino. E são obras de fé se são feitos
sobre o descanso do trabalho divino. É para isso que serve o sábado. Mas, irmãos, agora nós temos um domingo. Por que Jesus aparece no domingo? Então a igreja apareceu com uma interpretação que está aí há 2000 anos, essa interpretação, quase 2000. É a de que no sétimo dia, no primeiro dia da semana, melhor dizendo, né, que é o 8º dia, nós temos uma nova criação. E como nós não estamos celebrando apenas o que Deus fez na primeira, mas nós estamos celebrando na ressurreição o começo de um mundo novo, de uma história nova, de uma ordem renovada. Então a gente cultua no domingo. A gente cultua no domingo porque nós estamos anunciando que a nova criação já foi inaugurada e que em algum momento, a gente não sabe quando, a glória de Deus vai encher toda a terra. Então por isso a gente celebra o culto no domingo. É a prática da igreja que faz todo sentido. É uma lembrança da ressurreição de Jesus e um anúncio da nova criação. E de fato Jesus, no primeiro dia da semana, ele escolheu esse dia para se apresentar para os discípulos. E é por isso que nós também nos reunimos nesse dia. Nós nos reunimos nesse dia como os discípulos em Emaús, quando partiram pão. Depois a gente vai falar sobre isso de novo. Cristo ressuscitou, é isso que significa o domingo, é o que a gente lembra no domingo. É que Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, existe a igreja. E nós vamos ver isso aqui no nosso trecho. Apesar de que a igreja nesse momento não está muito bem das pernas. Veja na sua Bíblia o que diz o verso 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Bom, é assim que o domingo começa. Ou, melhor dizendo, aqui ele termina. Ele começou com Maria Madalena. Mas essa é a situação dos discípulos. Medo, pavor. E eles tinham razões para isso. Não era um medo psicológico. Jesus tinha sido morto pelos judeus. As autoridades judaicas pressionaram as autoridades romanas, que no seu interesse também decidiram que seria válido executar um inocente. Pôncio Pilatos se articulou com os judeus, o crime foi cometido. E faz todo sentido que os discípulos estejam trancados em casa. Essa situação de medo é compreensível, mas ela não se originou aqui. É importante a gente se lembrar, e algo que a gente passou através do Evangelho de João. Texto após texto, capítulo após capítulo do Evangelho de João, nós ouvimos a mesma história. Jesus anuncia grandes coisas, mas os discípulos não são capazes de compreendê-lo. Nós vimos isso várias vezes. Jesus dizia que ele estava indo para o Pai, que os discípulos deviam ficar alegres com isso, e os discípulos falavam: como assim? Como nós vamos ficar alegres? É possível ficar alegre nessa situação. E nós encontramos isso não só no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos. Essa distância entre Jesus, a compreensão de Jesus e a dos discípulos. Jesus parecia estar indo numa direção e os discípulos noutra. Eles não compreendiam bem o que Jesus estava dizendo. E na última hora, todos se dispersaram. Todo mundo se dispersou. Pedro negou Jesus, os discípulos fugiram. Tudo aquilo que Jesus tinha realizado aparentemente evaporou ali em algumas horas. Então a situação era precária. Mas não é nada que não tivesse sido anunciado antes por Jesus. Abre sua Bíblia aí no capítulo 15. Só para lembrar um trecho que a gente estudou antes. Jesus anunciou que eles estariam nessa situação, trancados dentro de casa. Trancados por quê? Porque lá fora é o inferno, ódio. O mundo rejeita os discípulos de Jesus. Olha aí, João capítulo 15, verso 18. Veja o que diz a Bíblia. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Irmãos, uma verdade básica, mas que sempre foi difícil de digerir e hoje em dia é ainda mais difícil,
Porque em tempos de inteligência emocional, em termos de marketing pessoal, é muito complicado aceitar a ideia de que você cause ódio nos outros. Você tem que tomar alguma providência a respeito disso. Ou você tem um sério problema, ou alguém está cometendo o crime de ódio. Mas nós estamos numa cultura em que a empatia é absoluta. A empatia é a regra moral máxima. Você pode fazer qualquer coisa, mas você tem que respeitar os sentimentos dos outros e, na medida do possível, ganhar os outros emocionalmente. Não é que isso em si seja ruim. É claro que isso é bom. Mas se você isola esse mandato da empatia, que a cultura contemporânea celebra, de outros mandamentos, de outros princípios morais, isso fica um absurdo. Nós temos essa situação hoje, de muita gente obsessiva pela aceitação emocional. E muitos cristãos se sentem dessa forma. Se a igreja for boa, ela vai ser amada pela cultura. A igreja é desprezada pela cultura, eu sei, em muitos momentos por causa de desmandos, por causa do irracionalismo, do anti-intelectualismo em muitas igrejas, por causa da negação da ciência moderna, por causa da indisposição de reconhecer o outro, por causa da roubalheira de líderes eclesiásticos. Então, essas coisas queimam mesmo, além da chatice que a gente conhece, que muitos cristãos expressam do jeito de falar sobre o evangelho para os outros e tal. Ok, há muitas razões para existir uma antipatia em relação à religião ou em relação à igreja. Mas, meus irmãos, é importante que a gente tenha claro na nossa mente que nenhuma quantidade de inteligência emocional vai fazer o mundo nos amar. Não vai fazer. Não tem jeito. O mundo pode ficar intrigado, pode se admirar da igreja, pode até pensar em algum momento que ela é necessária, mas o mundo nunca amará a igreja. Lide com isso. O mundo nunca amará a igreja. Se a igreja fizer tudo certo, o mundo não amará a igreja. Só tem um jeito de o mundo amar a igreja se tornar o mundo. O único jeito. Ela comprar as bandeiras do mundo, os princípios do mundo, aí ela vai ser amada pelo mundo. Mas nesse momento, ela é amada porque ela é o espelho do mundo. Quantos irmãos aí adotam projetos políticos seculares, achando que isso vai fazer a igreja ficar bem e ser aceita, mas eles estão se tornando, nesse ato, espelhos. Espelhos do que o mundo já pensa, já é. E confirmações do narcisismo da nossa cultura. Olha o que Jesus disse. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Aí você pensa assim, né? Não, mas você se sente mal com isso, mas será que a gente não pode fazer alguma coisa para ser aceito pela sociedade? Irmãos, a gente pode ser tolerado, mas nós vamos ser completamente aceitos. Isso não é possível. E quanta gente pensa que é melhor do que Jesus nisso? Gente, se nem Jesus foi aceito pelo mundo, nós seremos aceitos pelo mundo? É ilusão a gente pensar que a gente pode ser mais legal do que Jesus. É ilusão o crente achar que se ele for bem legal e adotar tudo aquilo que o mundo pensa, que ele vai ser aceito. Não vai. Não tem jeito de ser mais legal que Jesus, eu acho. Não tem jeito de ser mais legal do que Jesus. E o pessoal odiava Jesus. E com você não vai ser diferente. Olha o que diz o próximo verso aí do capítulo 15. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior do que o seu Senhor. Você não é melhor que Jesus. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, mas você não é melhor do que Jesus. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Mas aí tem a palavra de encorajamento. Se obedeceram a mim, obedecerão a tua palavra. A vossas palavras. Irmãos, então, esse é um lado difícil, mas a gente precisa absorver, precisa incorporar. Isso faz parte da nossa vocação. Porque nós somos colocados no mundo para iluminar, para mostrar a luz de Deus no meio das trevas.
E estar no meio das trevas significa que haverá ódio. O mundo vai vir com força contra. Então, em primeiro lugar, perca essa esperança. Não gaste a energia tentando ser aceito. Nós temos que gastar a nossa energia, irmãos, para sermos crentes. E não para a gente ser aceito, para a gente ser legal. Não dá, não tem energia para isso. Você tem que ser crente. Mas é claro, se você for crente, e cada vez mais crente, assim eu espero, você será cada vez menos chato. Essa é a minha oração a respeito de mim mesmo. Eu espero que isso aconteça. Se haverá o ódio do mundo, que não seja por causa da nossa chatice, da nossa burrice e da nossa má vontade. Que não seja por isso. Que seja porque nós somos crentes. Mas, meus irmãos, isso é suficiente para que o mundo deseje a sua crucificação. Então tenha isso em mente, para você ficar bem relaxado quando você começar a sua segunda-feira. Lembra disso, não tem jeito, não vai dar. Então se ocupe de seguir Jesus. Essa é a questão. A nossa ocupação tem que ser seguir Jesus. Ele fala aqui, ele disse todas essas coisas para avisar os discípulos. Ele ensina isso aqui no capítulo 15, no capítulo 16. Agora, por que é assim? Segundo Jesus, diz o verso 21, eles fazem todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então esse é o problema. Como eles não conhecem a Deus, eles não vão entender Jesus. Agora, o que Jesus está dizendo é o seguinte: assim como o Pai me enviou e eles não conheciam o Pai e por isso me rejeitaram, e rejeitaram assim o Pai, eles não conhecem nem o Pai nem Jesus. Mas eles conhecem vocês, mas vão rejeitar vocês. O mundo vai odiar vocês. É isso que Jesus está dizendo. Então esse é um lado difícil do testemunho. Mas ao mesmo tempo, Jesus quer dizer que quem o odeia, diz o versículo 23, também odeia o Pai. E aí ele está dizendo com isso que quem odeia os seguidores de Jesus, odeia a Jesus. E por causa disso odeia também o Pai. E aqui nós temos uma pista dessa conexão, que é o assunto ali do capítulo 20. É que de um modo misterioso, o Pai está em Jesus quando Jesus o representa. E da mesma forma, o Pai e Jesus estão nos discípulos de Jesus quando os discípulos de Jesus o representam. E por isso, quando eles ouvem os discípulos de Jesus, eles estão ouvindo Jesus e o Pai. E quando eles rejeitam os discípulos de Jesus, eles estão rejeitando Jesus e o Pai. Aqui nós temos então a verdade de que nós fomos unidos. O povo de Jesus foi unido com Jesus. Então, não dá simplesmente para isolar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, dos homens. Quando a gente fala assim, não, eu creio em Deus, mas eu não creio em igreja, nos homens, não creio em nada disso. Não é tão simples. É só você ler o que Jesus disse, o que Jesus fez. Se você ler a história de Jesus, você vai perceber que não é assim. Mesmo um sujeito complicado, pretensioso, como o apóstolo Pedro, que tinha um olho maior que a barriga, prometia mundos e fundos, nunca vou te negar, eu sou o cara. Todos esses, olha assim, olha como Pedro era. Jesus falou assim, ó, vocês vão se afastar, vocês vão se dispersar, daqui a pouco eu vou ser abandonado. Aí, olha o Pedro, o santo. Todos estes podem negar você. Eu não. Apóstolo Pedro. Eles falaram, eu não creio nos homens. Pois Jesus foi lá e catou Pedro e mandou Pedro assim mesmo. E tem muita coisa sobre Jesus que você só sabe por causa do Pedro. Então não tem esse negócio de eu creio em Deus, mas não creio nos homens. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas não creio nos homens. Se não fosse esses 12 que estavam trancados, morrendo de medo naquela casa, você nem sabia que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não fosse a igreja conservando a palavra e comunicando como representante de Jesus Cristo, você era um pagão. Estava adorando aí Marduk, Zeus ou nada, qualquer outra coisa. A gente só sabe disso por causa da igreja. E é isso que Jesus está falando.
É claro que isso não significa que não é só o lado negativo, ok? Eu mencionei o lado positivo e o lado negativo. É verdade que alguns vão descrer da igreja e nisso descrer de Jesus e descrer no Pai, mas alguns vão obedecer e vão crer na mensagem da igreja e assim vão obedecer e crer também em Jesus e no Pai. Mas qual é a chave para que a gente possa realizar essa tarefa de ser testemunhas e representantes de Jesus? No finalzinho do trecho aqui, Jesus fala, no versículo 26, quando vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, irmãos, vejam que quando o Espírito é derramado sobre esse grupo de discípulos de Jesus, então esse grupo se tornará os representantes de Jesus. Ora, isso é a apostolicidade. Isso é a apostolicidade. São aqueles que são enviados e não apenas anunciam Jesus, mas o tornam presente. Eles estão vinculados por meio do Consolador à pessoa de Jesus. E por causa desse vínculo, quando eles falam em nome de Jesus, o próprio Jesus fala por meio deles. Ou, na linguagem aqui de João, eles dão testemunho do que eles conheceram sobre Jesus. E o Espírito Santo, que está com eles e que os une a Jesus, confirma os seus testemunhos. Então nós precisamos dos discípulos de Jesus, mas precisamos também do Espírito Santo. Olha, tudo isso nós temos lá no capítulo 20. Quando Jesus realiza a sua aparição, olha ali no capítulo 20, verso 19. Quando chegou a tarde, os discípulos estavam lá no primeiro dia da semana, trancados, mortos de medo, com boas razões. Jesus se coloca no meio deles e saúda. Paz seja convosco. Aqui nós temos algo muito importante. Nós saudamos, né, uns aos outros com a paz do Senhor, se bem que isso diminuiu. Antigamente era marca de crente, né? Falava a paz do Senhor. E se você cumprimentasse e não falasse a paz do Senhor, você era repreendido. Mas é mais do que uma saudação. A paz do Senhor é mais do que uma saudação. Nós, lendo o texto aqui, nós percebemos que Jesus está conferindo, anunciando alguma coisa quando ele diz, paz seja convosco. Em momentos de sede, nós precisamos de cada palavra que o Senhor Jesus pronuncia. Imagine essa cena, então. Isso deve ter sido muito reconfortante. Você trancado dentro de casa, com as portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus aparece com o seu corpo ressuscitado, que é físico, mas é mais do que físico. Então Jesus fez um churrasquinho de peixe para os discípulos comerem, ou vai fazer logo depois, mas ao mesmo tempo ele pode atravessar aquele espaço e aparecer ali entre os discípulos, naquela sala trancada. Então ele tem esse corpo glorificado e ele aparece dessa forma e diz, paz seja convosco. O que é essa paz que Jesus está anunciando? Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Veja aí João capítulo 14. Jesus já havia anunciado essa paz para os discípulos. Capítulo 14, versículo 27. Aqui nós temos um trecho clássico aqui do Evangelho de João, tantas vezes repetido, né, celebrado, cantado. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Irmãos, veja que é apropriado. Quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, logo depois ele diz, não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo. Ora, como estavam os discípulos naquela casa? Apavorados, trancados lá dentro. E a primeira coisa que Jesus diz quando ele aparece é, a paz seja convosco. De algum modo, a paz é aquilo que acalma o nosso coração. A paz é alguma coisa que, uma vez recebida, espanta a perturbação e o medo. O que é a paz, afinal de contas? A gente pode logo pensar que Jesus está falando da paz aqui como um estado, primariamente como um estado psicológico.
Porque assim, a gente tem uma tendência de ler a Bíblia pensando em como isso se aplica à nossa vida interna, emocional, por uma razão muito simples. Nós vivemos em uma era psicológica, desde Freud, né? Um estudioso americano de Freud, chamado Philip Reeve, dizia que existe um tipo de homem que surgiu aí no século XX, a partir do final do 19 para o 20, que eles chamam de homem psicológico. Então existe uma tendência de psicologizar tudo, até a moral. Inclusive esse é um dos problemas que a gente tem hoje na área de ética sexual. Essa confusão sobre a dimensão ética da sexualidade e a dimensão emocional. Tudo é muito psicologizado. Então a gente pode olhar Jesus falando sobre a paz e imediatamente pensar que Jesus está falando da paz interior num sentido emocional. Irmãos, não é que isso está errado, isso é verdade, é uma dimensão da coisa, mas não é só disso que Jesus está falando quando ele fala sobre Shalom. Shalom, para os hebreus, era muito mais do que isso. Shalom, para os hebreus, não era só um estado interno, mas uma condição total, objetiva. Quando você lê os profetas, ou até nos Salmos você encontra isso, hoje nós lemos isso em um dos Salmos, a palavra Shalom aparece com o sentido de uma condição de plenitude. O que era a condição de plenitude, por exemplo, Isaías? É uma condição em que os velhos vivem muito tempo, na linguagem da época, vão viver muito tempo, até cansar. Que os jovens não vão morrer jovens, que vai haver muita carne para comer, vai existir muita plantação, enfim, muitos vegetais, muitos cereais, tudo isso não vai faltar, a terra vai ser produtiva, não vai faltar chuva, nós não vamos ter as nossas criações queimadas de sol. Esse tipo de coisa era usado para descrever Shalom. Shalom era uma vida completa, uma vida boa, era outra palavra para falar de felicidade, mas a felicidade não era só subjetiva, era objetiva. A palavra Shalom denota uma salvação completa. Ela envolve, inclusive, a terra. Você ter sua terra produtiva e ter sua vida. Nós lemos agora um salmo, aqui no começo do culto, que discute o problema dos ímpios. Como que a gente vai fazer quando a gente vive nesse mundo cheio de injustiça, cheio de impiedade? Então o salmo anuncia que o Senhor está vindo para trazer justiça e que os mansos ou os humildes herdarão a terra e se deleitarão com a abundância de Shalom. Shalom é essa condição da terra restaurada, que não tem mais injustiça, pobreza, falta, morte. Ora, tudo isso se aplica à nova criação. Eu poderia pensar assim. Shalom é essa condição reconciliada que se aplicaria à nova criação. Jesus está falando de Shalom aqui. Mas a Shalom não podia ser outra coisa, não podia ser só uma questão interna, muito embora ela tivesse que ter efeitos internos, porque Jesus diz que uma vez que a gente recebe a sua paz, e Ele está dando, é uma dádiva, uma vez que a gente recebe a sua paz, nós não ficaremos mais perturbados e com medo. Então, receber essa Shalom altera, sim, o seu estado, ou cria um novo estado psicológico. A vinda dessa Shalom traz a capacidade de, numa situação de pressão, em que lá fora existe morte, existe maldade, existem as trevas, você continua sem se perturbar. Mas o que é essa Shalom? A chave para isso está no próprio ato que Jesus realiza quando ele anuncia a Shalom. Veja no capítulo 15, voltando lá para o capítulo 20, olha o que Jesus diz. Capítulo 20, versículo 19. O finalzinho do versículo 19. Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Irmãos, por que nós temos paz? Atenção, que a paz que Jesus está anunciando tem razões. Por que vocês devem estar em paz e não se perturbar? É porque vocês sabem que vocês têm a Shalom divina. Mas eles podiam olhar ao redor, aparentemente não tinha nada disso. Paz seja convosco, mas do lado de fora o pau estava quebrando.
O inferno estava lá fora, os judeus vigiando todo mundo. O governador romano pronto, se houvesse uma rebelião, para esmagar qualquer rebelião. E Jesus se apresenta e diz, paz seja convosco. Mas de onde vem essa paz que ele está anunciando? Ou que tipo de bem ela assegura? O ato que Jesus realiza explica o que aconteceu. Os furos nas mãos ou nos pulsos, o furo no lado. Do que Jesus está falando? Está falando do está consumado. Por que nós temos paz? É porque a obra foi feita. O que é essa paz que Jesus está anunciando? É a certeza de que a conta está paga, de que tudo está ganho, de que embora Pôncio Pilatos, os romanos e aqueles judeus ímpios aparentemente governem a terra, como diz o Salmo, mas um pouco de tempo o ímpio não mais existirá. A terra vai ser limpa deles e os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. O que Jesus está dizendo é que, embora ainda não seja visível essa shalom, ela já é certa e já pode ser possuída agora. Irmãos, nesse sentido, é claro que a shalom é um estado interno, mas não é só interno, ok? Então você fica em paz e o seu coração não se perturba mais, como Jesus diz no capítulo anterior que a gente leu. Você não vai mais perturbar. Mas não é porque não existam razões de perturbação vindo lá de fora, mas é que a obra de Jesus já concluiu o processo, já ganhou para nós todas as coisas. Você pode lembrar aqui do que está lá no Evangelho de João, nós estamos no Evangelho de João, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando Paulo diz o seguinte, carta aos Romanos, capítulo 8, quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Atenção, Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em primeiro lugar, irmãos, a paz do cristão é, sem dúvida nenhuma, um descanso da alma, mas é um descanso da alma que contempla quem Jesus é e o que Jesus fez. É um descanso da alma que contempla a salvação completa que foi realizada pela obra de Jesus e que nos aguarda ali na frente, na próxima esquina. Quando eu preguei sobre Romanos capítulo 8, eu usei essa expressão para distinguir esperança de um mero palpite ou de torcida, quando eu falei sobre a criança que está aguardando um presente de Natal. Tem uns filósofos aí que dizem que a esperança é uma tortura, que não é uma coisa boa, porque a pessoa que está esperando nunca fica feliz com o que tem agora. E a gente tem que ficar completamente feliz com o que tem agora. Eu acho isso imoral. A gente não pode ficar completamente feliz em um mundo cheio de injustiça, de ruindade, de tragédias incompreensíveis. Como assim ficar bem? Não tem jeito de ficar bem com isso. Não é possível. É imoral ficar bem com isso. Como alguém pode ficar bem com Auschwitz? Não tem como ficar bem com esse negócio. É um insulto a essas pessoas dizer que nós vamos simplesmente ficar felizes e assumir uma atitude filosófica de negar o sofrimento, qualquer coisa assim. Não faz sentido. Aí você pode perguntar, mas qual é a resposta cristã? A resposta cristã é que todo o pecado dos homens foi posto sobre Jesus. Jesus absorveu essa malignidade, isso aconteceu, mas ele ressuscitou dos mortos. E por causa disso, como disse o credo agora, né? Nós recitamos o credo. Nós sabemos que ele vai consertar o mundo. Ele virá julgar os vivos e os mortos. Ou como diz o Salmo 98, Salmo 96, falam a mesma coisa, que os rios devem bater palmas, cantar juntos, todas as árvores do campo devem se regozijar na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Uma boa nova. Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Qual a resposta da palavra de Deus a respeito da desordem atual do mundo? É que nós sabemos que ele está vindo colocar ordem no universo, trazer justiça, explicar tudo que era inexplicável, corrigir tudo o que ficou errado. Como a gente pode ter uma expectativa dessa? Porque Jesus ressuscitou dos mortos.
A morte e a ressurreição de Jesus são sinais de que nós temos hoje, de que Deus vai completar isso que ele iniciou. Eles são antecipações da salvação e do juízo vindouro. Então, o que nós temos aqui, quando nós falamos de paz, de shalom, é a antecipação dessa realidade. Então, voltando à ilustração do presente. Uma criança que está guardando um presente de Natal, que ela vê debaixo da árvore, ela não tem só um palpite. A caixa de presente está ali. Está com o nome dela. Então, a esperança dessa criança é uma antecipação, não é mero desejo. Não é mero desejo, é antecipação. Irmãos, esperança cristã não é o desejo por um mundo melhor. É o conhecimento da nova criação. Não é mera aspiração, é antecipação. Por isso exige paciência, perseverança, caráter para você praticar a longa obediência numa mesma direção. É dessa shalom que Jesus está falando. É por isso que ele mostrou os sinais. Os sinais eram a prova para os discípulos de que a obra foi feita, que eles tinham um destino. Isso significa que a palavra final não vinha de Pôncio Pilatos, nem vinha dos judeus que estavam lá fora. E para que ele está falando isso para os discípulos, gente? Então aqui é a parte que toca muito a nós nessa noite. Para os discípulos saírem daquela casa. Por que Jesus foi dizer para eles, fiquem em paz? Está tudo ganho. A salvação está consumada. A terra será de vocês. Por que ele estava dizendo isso? Para os discípulos, saírem. Eles não podiam ficar presos lá dentro. Uma missão ia ser colocada diante deles. E eles gostariam de ficar lá. Ou você pensa que essas bênçãos maravilhosas do Evangelho e a dádiva da adoção foi dada para você ficar sentado por toda a eternidade numa nuvem, recebendo uvas na boca pelos anjos, céu, tocando harpa. Não é para isso. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, é o que diz Romanos 8. Então, o plano de Deus na redenção é nos tornar semelhantes ao seu Filho. O plano de Deus na redenção é que nós sejamos seus amigos e participemos das coisas que Ele está fazendo. Esse é o plano de Deus. Ora, essa amizade significa que Jesus precisa arrancar os discípulos daquela casa. Ele precisa tirar eles de lá. Então ele diz, paz seja convosco, está tudo ganho, maravilha, ficou todo mundo feliz na hora. O nosso texto aqui diz que eles se alegraram. Claro que a gente ia se alegrar. Se Jesus aparecesse fisicamente aqui, a gente ia ficar muito alegre. Mas essa alegria ainda não era a alegria que Jesus queria que os discípulos tivessem. Não era. É só você ler alguns versículos na frente. Olha aí o que ele fala com o Tomé. Isso aqui é assunto para a semana que vem. Mas esse versículo aqui a gente precisa puxar ele. Versículo 29. O que Jesus diz para o Tomé? Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, ok, os discípulos ficaram felizes porque Jesus se manifestou, mas essa alegria dos discípulos ainda não é a alegria que Jesus quer que os discípulos tenham. Ele não disse paz seja convosco para isso. A questão é se os discípulos vão sair daquela casa e mergulhar nas mesmas trevas que Jesus enfrentou e fazer como Jesus fez na última ceia. Quando o mal se manifestou face a face diante de Jesus, Jesus continuou sendo bom. Ele venceu o mal. Jesus, na última ceia, um pouco antes da última ceia, lavou os pés de Judas. E depois que Judas saiu para traí-lo, Jesus disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus venceu o mal porque quando o mal reuniu todas as suas forças e usou a bondade de Jesus para com um dos seus amigos para destruí-lo, Jesus continuou sendo Jesus. E ali Satanás foi expulso do mundo. Agora é a nossa vez. Na verdade, é por isso que os discípulos estavam trancados. Eles sabiam muito bem do que Jesus tinha falado.
Jesus disse isso para eles várias vezes. E isso que eu estou fazendo não é só que eu estou lavando os pés dos discípulos. Depois a ficha caiu. É que ele estava lavando o pé de Judas. E Jesus está dizendo isso para os discípulos: olha, vocês viram em mim essa manifestação do amor divino, agora vocês têm que ser isso. Ser meu discípulo é andar por esse caminho. Então agora vocês vão se enfiar nas trevas e ser luz. Esse é o chamado de Jesus. É difícil sair dessa casa. Dá vontade de ficar trancado mesmo. Não dá? Mas Jesus vai te arrancar daí. É isso que ele foi fazer lá com os discípulos. Primeiro ele disse: olha, gente, fiquem em paz, está tudo ganho. Porque também você não vai conseguir fazer isso sem essa convicção. Você não vai ser como Jesus nesse sentido. Jesus criou uma nova criação do nada. Ele foi lá e fez, obedeceu. A gente precisa do auxílio de Jesus para conseguir fazer isso. Ele é o pioneiro da nossa fé, como está lá em Hebreus. Então nós precisamos do exemplo dele, da assistência dele, mas nós precisamos disso para fazer o que ele fez. E a gente precisa servir ao mundo, a um mundo que vai nos odiar. E ainda assim a gente tem que servir. E não é para ter ilusões. Não sirva pensando que você vai ser amado. Você não vai. Mas ainda assim, você tem que resplandecer nas trevas, como Jesus resplandeceu. Então nós precisamos de uma ajuda sobrenatural para fazer esse negócio. Como é que faz isso? É claro que é necessário uma ajuda sobrenatural. E veja como Jesus é exigente. O Pedro ficou feliz, os discípulos ficaram felizes ali, mas Jesus deixa muito claro o que está acontecendo quando ele fala com Tomé. Crer e ficar feliz porque eu estou aqui não é suficiente. Vocês têm que brilhar no escuro. Mas isso é a experiência cristã padrão. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, a gente encontra, vejam, é o próprio Pedro quem vai nos dizer isso. Nós temos um ensino claro de que essa alegria, independente da visão de Jesus, é standard. Olha aí, 1 Pedro capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz o apóstolo Pedro. Vejam sobre Jesus: sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro. Eu comentei de manhã que eu imagino Tomé lendo isso aqui. Eu disse que ou ele lia isso chorando ou lia rindo. Um dos dois. Imagina o Tomé lendo isso aqui. Sem tê-lo visto, vós o amais. E sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Imagina Tomé lendo isso aqui. Não só Tomé, todos os apóstolos. Porque sem ver Jesus, sem os sinais, sem a segurança da presença física de Jesus, eles não davam conta, eles estavam trancados em casa. Mas eles aprenderam isso, irmãos. De algum modo eles aprenderam isso e ensinaram. Está lá em 1 Pedro, está na história apostólica, está na história da igreja. E isso é uma experiência básica do cristão, porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, nós sabemos que nós herdaremos a terra e plenitude de paz. Shalom. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a obra de Jesus foi completa. Ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. Está tudo feito. Então agora a gente pode sair de casa. E Jesus quer que eles compreendam tão bem essa shalom que ele promete, que veja o que ele faz logo depois disso. Versículo 21. Então Jesus lhes disse pela segunda vez. Isso tem que ter um significado. Pela segunda vez, paz seja convosco. Pela segunda vez. Percebam, irmãos, que sem receber e viver essa shalom de Jesus, nós não vamos sair de casa. A vida cristã não funciona. É necessário que as perturbações da alma sejam acalmadas pela certeza
da ressurreição dos mortos. Se elas não forem acalmadas, se a Shalom não governar a nossa consciência, de modo que nós tenhamos a convicção, o conhecimento de que a nossa felicidade completa e plena já foi ganha. Já foi ganha. E tudo que nós perdermos quando a gente sair dessa casa, abrir as trancas dessa porta, não é nada diante do que nós ganhamos. Se nós não tivermos essa segurança, nós não vamos sair de lá e nós não vamos representar Jesus e não seremos apostólicos. Para ser apostólico, você não tem que ter uma BMW, não é assim? Os apóstolos atuais, BMW, calça de couro, não é isso? Viaja o tempo todo para fora, relógio suíço. O apostolado hoje é assim. Como é que fala? É o glamour, né? É o glamour. Não, apostolado aqui não é isso, não. O apostolado tem a ver com essa Shalom. Viver e anunciar essa Shalom. Isso significa que você vai ter que encarar o mesmo Pôncio Pilatos e os mesmos judeus que Jesus teve que encarar. É isso que é duro. Lê a história do apóstolo Paulo, não é isso a história dele? O apóstolo Paulo plantando as igrejas e apanhando de todo lado até se encontrar com o imperador, segundo a tradição, Nero, que mandou cortar a cabeça dele. Não é isso que é o caminho dos apóstolos? Enfrentar as trevas do jeito que Jesus enfrentou. Os apóstolos não são as pessoas mais amadas do mundo, elas são as primeiras a serem odiadas. Porque são eles as primeiras a representar Jesus. E Jesus disse: não vos maravilheis que o mundo vos odeia, porque ele me odiou antes e vai odiar vocês também. Para isso é necessário Shalom. Você não vai abrir as trancas dessa porta, repito, e sair, se você não tiver a convicção de que a sua felicidade e realização completa já estão ganhas por Jesus Cristo. Você não vai fazer isso. Daí que não tem vida cristã sem isso. Isso tem que crescer na sua alma, ocupar a sua mente, alterar até o jeito como você faz planos. Não quero dizer que você não pode ter planos. Claro que você deve ter planos. Leia o resto das cartas do Novo Testamento, isso tudo é recomendado. Mas, como diz o apóstolo Paulo, os que compram como se não comprassem, os que casam como se não se casassem, os que usam das coisas desse mundo como se não usassem. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Você tem que ser realista sobre a mortalidade de todas essas coisas que a gente desfruta hoje e sobre a superioridade e a excelência do conhecimento de Jesus, da Shalom que Jesus propõe para nós. E colocar, então, o mundo sob uma luz correta. Depois que Jesus se encontra com os discípulos, a oposição do mundo era desse tamanho. Mas diante desse conhecimento da paz que Jesus nos dá, os discípulos descobriram que, na verdade, essa oposição era desse tamanho. A partir da visão da ressurreição de Jesus, eles entenderam que coisas que pareciam ter muito valor não valiam nada. E coisas que eles achavam que não tinham valor, tinham muito valor. Que obstáculos que pareciam intransponíveis poderiam ser transpostos. Que até mesmo o inconcebível, que era perdoar os inimigos, como Jesus fez, eles poderiam fazer. Então vejam que o que Jesus está dando aqui para nós é importante. É um mandamento, mas é um dom. É mais do que um mandamento, é um dom. É um privilégio viver essa Shalom de Jesus. Mas vejam, na primeira vez que Jesus disse, paz seja convosco, ele mostrou os sinais de que a salvação foi realizada. Mas na segunda vez ele faz outra coisa. Veja aí na sua Bíblia. Então Jesus disse, verso 21, pela segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então aqui nós temos as duas partes da vida cristã, a gente pode colocar assim. O apóstolo Paulo falava
quando ele se referia ao que ele recebeu de Jesus, no início das cartas, ele falava que ele recebeu graça e apostolado. Ok, Jesus é o meu Salvador. As marcas estão ali nas mãos, no lado, a obra foi completa. Mas, meu irmão, você não foi salvo para ficar salvo e pronto. Você foi salvo para ser enviado. Então Jesus diz para os discípulos: paz seja convosco, e eles ficam felizes. Mas agora Jesus diz assim: paz seja convosco. Para fora. Paz seja convosco. Pode sair. Agora é a missão, é o envio, é o apostolado. Ter a shalom do Senhor significa que nós estamos seguros, mas também significa uma coisa: porque nós estamos seguros, nós podemos nos perder no serviço, como Jesus fez. E do jeito que ele foi enviado pelo Pai, nós somos enviados também. Ou seja, do discipulado segue-se o apostolado. Não dá para ser discípulo de Jesus só para receber a paz. Você recebe de Jesus a paz porque você é discípulo de Jesus, porque agora, como você está nas mãos de Deus, você não tem mais que cuidar da sua vida. Então você vai cuidar do quê? Dos trabalhos do Senhor. Agora é o apostolado, você foi enviado. E do jeito que Jesus foi enviado pelo Pai, você foi enviado também. É disso que o texto fala. Talvez você pense assim: não, isso é para os 12 apóstolos. Meus irmãos, por que Jesus escolheu 12? Como eu mencionei de manhã, não é porque 12 é um número cabalístico. Não é por isso. Jesus escolheu 12 apóstolos porque 12 representa todo o povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Quando Jesus reuniu 12 e andava com 12, o que ele estava comunicando simbolicamente nesse ato? Que ele estava reunindo o povo de Deus, algo que está presente nas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Quando Jesus traz 12, eles são um sinal, uma representação de todo o povo de Deus. Lembra da Nova Jerusalém? 12 fundamentos e 12 portas. E nós temos ali os 12 fundamentos, com os nomes, dos apóstolos de Jesus Cristo, e as 12 portas, que são com os nomes das tribos de Israel. Olha, o que esse 12 significa? Isso é óbvio. A cidade não é a Nova Jerusalém? O 12 representa estruturas dessa cidade. Os 12 apóstolos são o começo da igreja. Quando Jesus envia os 12, ele está enviando a igreja. Então o apostolado não é uma marca daqueles homens, é uma marca de todo o povo de Deus. Como diz o credo niceno-constantinopolitano, na forma que a gente recebe agora, de 381 depois de Cristo, baseado no credo apostólico, mas quando ele fala sobre a igreja, ele expande um pouco. O credo apostólico diz: creio na Santa Igreja Universal. O credo niceno-constantinopolitano diz que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Una, santa, universal e apostólica. Por que nós somos apostólicos? Coletivamente, não individualmente. Coletivamente. Individualmente eram os 12, mais o Paulo e mais alguns lá no início. Coletivamente agora, a igreja é apostólica. Por quê, irmãos? Porque quando a igreja se movimenta, o Cristo ressurreto se movimenta. Porque assim como Jesus representava o Pai, aqueles que receberam essa shalom se tornaram representantes de Jesus e do Pai. E é por isso que o Espírito Santo foi dado, para que o Cristo ressurreto estivesse presente na igreja para governar os seus movimentos. Você pode lembrar aí do que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ou no capítulo 18, quando Jesus fala sobre a disciplina no meio do povo de Deus. Então ele diz lá que se o seu irmão pecar contra você, você vai lá e argue com o teu irmão, questiona o teu irmão, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas e vai e conversa com ele. Se ele não ouvir vocês, aí você leva a igreja, a congregação. E se não ouvir a igreja, aí diz Jesus: considera o cara gentil ou publicano, ou seja, como um pagão, considera com alguém assim. E aí depois Jesus diz: porque tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra
terá sido desligado no céu. Porque aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ora, isso é o mistério da igreja. É que o Cristo ressurreto está presente na igreja. E, pasmem, o Cristo ressurreto pode estar presente quando um irmão vai te procurar e falar sobre alguma coisa. Aquilo são movimentos do próprio Jesus, por meio da igreja. Irmãos, nós não devemos pensar aqui, quando a gente fala que a igreja representa Jesus, algumas pessoas logo se assustam. Mas e quando a igreja faz uma injustiça? E as igrejas fazem. Decisões erradas, ensinam doutrinas erradas, atos disciplinares injustos. Tem gente que fica queimado com a igreja, para de ir por causa disso. Esse tipo de coisa. Ora, meus irmãos, Jesus não falou para os judeus que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem? Deus é um Deus de realidade, não é de regrinhas. É óbvio que se a igreja tomar uma decisão que não tem nada a ver com Jesus, Jesus não vai ratificar aquilo. Não é para você ter medo de igreja. Se uma igreja, uma congregação, até uma denominação fizer um negócio errado, fez um negócio errado. Jesus não tem nada com isso. É o pecado. Quer dizer, ele tem, né? Ele está passeando no meio da igreja, ele vai disciplinar as igrejas. Está lá nas cartas das igrejas em Apocalipse. Mas você não tem que ter medo da igreja por isso. A igreja não é todo poderosa. Mas atenção, atenção. Quando a igreja age em nome de Jesus, sendo quem ela deve ser e fazendo o que ela deve fazer, então, meu irmão, Jesus está ali. Ah, mas não parece, não é problema. Jesus não parecia Jesus. Ele encontrou com os discípulos lá no caminho de Emaús, a gente leu essa história, e eles estavam andando lá, e Jesus do lado deles. E o texto é absolutamente cômico, né, no começo. Porque Jesus está andando com eles, e aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Ah, porque você não está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus faz a cara lavada assim e fala: o que aconteceu em Jerusalém? Imagina essa situação, gente. Era Jesus. Imagina os discípulos pensando nisso depois. Como, né? O Rembrandt chegou a pintar isso, né? Quando ele pintou a aparição de Jesus para Maria Madalena, ele pintou Jesus vestido de jardineiro, que ela achou que Jesus era o jardineiro, né? Bem que pode ter sido assim, do jeito que o Rembrandt pescou, né? Que Jesus tem aparecido lá vestido de jardineiro. Cadê meu Senhor? Eu falei: não sei. Jesus vestido de jardineiro. Na verdade, ele se manifestou, né, para ela. Mas, irmãos, enfim, o ponto ali é que não parecia Jesus, mas era Jesus. Jesus era um judeu ali andando, um cara de Nazaré, era o Filho de Deus, o Verbo, o Logos, que criou todas as coisas. Estava ali andando, empoeirado na rua. Aí você pensa assim: não, mas a igreja é aquela reunião do pessoal lá, eles fazem assembleia, registram, isso é uma coisa humana. Meu irmão, esse é um mistério. Esse é um mistério. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus está na igreja. Quando você está na igreja, você está com Jesus. Quando a igreja prega, quando a igreja batiza, quando a igreja te oferece o sacramento, quando a igreja te disciplina, o Senhor Jesus está agindo aí, misteriosamente. Jesus está agindo aí. É por isso que Mateus também, no capítulo 28, diz que nós devemos batizar aqueles que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Significa que a igreja age em nome de Deus. E quando a igreja age em nome de Deus, Deus considera aquilo a sua ação. Então, quando você creu em Jesus e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi uma pessoa que foi lá e te batizou. Talvez você nem lembre quem foi, mas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo quem te recebeu. Irmãos, é isso que o apostolado significa. É diferente da profecia. O profeta anuncia que Deus vai realizar alguma coisa. O apóstolo dá testemunho de que algo já foi feito. É isso que os apóstolos estão fazendo. Eles estão dizendo: o reino está aqui. Eles não estão dizendo que vai chegar. Eles estão dizendo que o reino está aqui. Deus está presente. Deus é acessível. Confesse essa palavra. Receba o batismo. Coma o sacramento. E a graça de Deus vai ser recebida por você. Então a igreja é apostólica.
E não é isso que Jesus diz? Havendo feito isso, capítulo 20, verso 22, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados, e se os retiverdes, serão retidos. Isso é o apostolado. A igreja recebeu esse privilégio de dispensar a graça. Esses são os discípulos. Só que para dispensar a graça, a igreja não vai poder ficar num trono. Não se trata disso. A igreja precisa seguir o caminho de Jesus. É isso que eles estavam com medo. Por isso eles precisavam do Espírito Santo. Porque eles, para fazer isso, perdoar como Jesus perdoou, dispensar a graça de Jesus, eles tinham que passar pela cruz de Jesus. A Shalom que Jesus mostrou é tanto uma alegria, porque nós sabemos que temos a salvação, quanto um desafio, porque nós temos que tomar a nossa cruz para que a ressurreição de Jesus opere em nós. E aí nós vamos ser apóstolos, como igreja, apóstolos de Jesus. Irmãos, o apostolado da igreja decorre da ressurreição, decorre do discipulado. O Cristo ressurreto está na igreja pelo Espírito e se faz representar na igreja. É por isso então que no credo apostólico nós dizemos: creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal. Se você crê que o Pai se revelou em Jesus, que Jesus veio, que Jesus enviou o seu Espírito e que a Shalom divina é acessível, se você crê que ela foi dada para você e você recebeu essa Shalom de Deus, então você crê na igreja. Porque a igreja é o povo que é depositário dessa graça e tem a responsabilidade de dispensá-la ao mundo. Eu digo aí para os irmãos que foram recebidos na Igreja de Esperança: você está nesse grupo. Você veja-se nessa história aqui do capítulo 20, verso 19 a 23. Vamos orar agora, enquanto os irmãos distribuem os elementos para a gente tomar a ceia. Eu te convido a pensar dessa forma. Talvez você nunca pensou dessa forma sobre você, mas você é um amigo de Jesus. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor fez, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei o que ouvi do meu Pai, e vos escolhi e vos designei para dar fruto. Ore agora sobre isso. Você é um amigo de Jesus, você está fazendo aquilo que Jesus está fazendo, e Jesus vai usar você. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, eu quero que você ore sobre isso. Nós vamos louvar o Senhor.